TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa, Janela do Céu. Nós estamos aqui no encontro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Porto Alegre, onde muitos irmãos de vários lugares estão reunidos para uma comunhão com o Senhor. E hoje, então, a nossa entrevistada de hoje, que vai contar um pouquinho da sua história. Ela há pouco conheceu o Senhor, né? Tem meses com o Senhor, está cheia de novidade do Senhor para compartilhar conosco da sua experiência. A nossa irmã Eleonara Leal de Castro, de Santa Maria. Faz pouco tempo que ela veio para o Senhor e tem muitas coisas, experiências que o Senhor vai trazendo, né, despertando o amor pelo Senhor, renovando a nossa fé, nos despertando a buscá-lo. Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã. Paz do Senhor. É uma alegria estar aqui podendo compartilhar, né, um pouco da minha trajetória, que eu posso dizer onde tudo começou. Eu vim de uma doutrina estranha, onde eu achava que existia Deus, né? E hoje, a cada dia, eu recebo do Senhor a verdade, né? Onde o Senhor está. Onde o Senhor está é onde o Espírito Santo promove em nós as mudanças, realmente renovação de mente, renovação de sentimentos, né? Então, eu era espírita kardecista. Desde os 13 anos eu comecei a estudar aqueles livros, né? E sinceramente, apesar do espiritismo ser uma verdade muito parecida, né? Porque a gente sabe que Satanás ele se fantasia, né? Ele se veste de anjo de luz exatamente para enganar aqueles que estão com o coração buscando a Deus e clamando a Deus, e as coisas não acontecem na vida, a prosperidade espiritual não vem, a felicidade não vem, e a gente acaba culpando Deus ou se colocando numa situação de autoculpa. Isso é a pior mentira que Satanás conta para nós, porque ele nos mostra um Deus diferente daquilo que é, nos mostra um Deus de ira, de maldade, e que não é isso, né? E tu começaste assim tão nova por algum motivo especial, alguma perda? O que te levou a se aprofundar assim, estudar? Na verdade, a minha família era católica, e o que eu não queria era me confessar para o padre. Eu achava que eu tinha muitos pecados, e realmente hoje eu descubro que nós já nascemos desligadas de Deus e pecadores com as 7 nações, né? Então eu achava que eu tinha muitos pecados. E tem uma palavra que diz, né, que os homens eles se desviam da luz quando eles querem que as suas transgressões sejam encobertas. Então eles se afastam da luz, porque aqueles que buscam a Deus, buscam a luz para que as suas obras sejam manifestas, né? E hoje eu entendo que lá na minha juventude eu achava que eu era pecadora e eu não tinha nenhuma orientação para dizer que realmente tu é, mas Deus te perdoa pelos teus pecados, né? E eu busquei uma fuga numa doutrina racional que explica Deus pela razão, né? E não explica Deus pela fé em primeiro lugar, né? E aí eu comecei esse meu estudo e participei muito, só que existe uma diferença bem grande, assim, que esse conhecimento é um conhecimento falso, é mentira misturado com verdade, então é mentira, né? E ele não promove mudanças na vida. Então existem certas proibições que lá também são ditas como proibições, só que é uma proibição que tu não consegue vencer, porque tu não tem o Espírito Santo dentro de ti. Eles dizem que tu não pode passar daquela porta, mas eles deixam a porta entreaberta, né? E Jesus Cristo não. Jesus Cristo, o Senhor, ele diz: olha, essa porta eu vou fechar para ti, tu não vai passar, porque se tu passar, tu vai perecer e tu vai sofrer. E nesse sentido, aí que está a ira do Senhor. A ira do Senhor é essa, quando ele te diz, quando ele faz uma ordenança para ti. Tu não passa daquela porta, porque ali só vai encontrar tristeza, só vai encontrar desolação. E eu busquei muito durante a minha vida toda
coisas místicas, né? Eu procurava cartomante para ter garantias do meu futuro. Hoje a gente sabe, eu sei que só o Senhor é que nem dá garantia, né? Ele diz, olha, confia que eu farei, é pela fé. A gente não tem que buscar entender e pesquisar lá, os desígnios do Senhor, né? Porque Ele sabe, a gente tem que aprender a confiar nele. Então eu busquei muitas cartomantes, eu busquei muitas mesas de médiuns, essas coisas todas, né? E todas essas informações que eu recebi, que hoje eu sei que foram informações vindas de Satanás, elas confundiram muito a minha vida. E eu fiz escolhas baseadas nisso. Eu busquei uma relação fora do padrão de Deus. E eu posso dizer aqui, vou ter que confessar, eu busquei me relacionar por carência, por medo de ficar sozinha, né, por desespero, aquilo tudo que a gente tem quando não tem o Senhor como arrimo. Eu busquei me relacionar com um homem que já tinha um casamento, né, e nós nos relacionamos e aí começou tudo. A partir daí, tudo o que aconteceu foi tristeza, né? Foi problemas em virtude dessa escolha lá, como a gente diz, eivada de um vício desde o início, né? E para me manter bem e para buscar proteção, ainda assim eu busquei ajuda espiritual, que eu achava que era ajuda espiritual. Eu busquei um senhor que se diz um canal, né, de espíritos de luz que trabalham em nome de Deus expulsando os demônios nas casas, nos lares, né? E eu passei 5 anos da minha vida escrava disso, às vezes querendo não ir mais lá, sentindo no fundo do meu coração, que eu acho que já era a consciência de Deus me chamando, e eu ali teimosa, teimando, e eu ia lá, e eu buscava, e eu achava que Deus estava ali, né? E no fim, hoje eu entendo que eram demônios lutando contra demônios, porque eu sentia que na minha casa as coisas se acalmavam por um tempo e depois tudo voltava ao caos de novo. E era uma gangorra, era uma oscilação, né? Até que chegou um ponto em que realmente a minha união, que não era uma união feliz, não era uma união harmoniosa, uma união estável, tinha momentos de felicidade, mas logo se esvaíam, né? Chegou um momento em que aquilo se rompeu de vez, né? E durante esse tempo, em toda essa dinâmica, eu comecei a perceber, assim, porque a misericórdia de Deus é tão grande que Deus permitiu que isso acontecesse, permitiu esse escândalo para que eu aprendesse, mas Ele também trancou, sabe? Ele disse, não, a partir de agora eu vou trancar. Então as orações que eram feitas lá, elas começaram a não surtir efeito. E eu comecei a perceber que aquilo ali não estava certo. As coisas que eu pedi em primeiro lugar, que eu cheguei lá pedindo harmonia, cheguei lá pedindo amor, pedindo afeto, eu vi que foram desviadas, né? Dali um pouco eu estava vendo que esse senhor tinha desviado o meu pedido inicial para um pedido de provimento material, que eu nunca quis provimento material. E eu vi o meu marido trabalhando todo final de semana. Trabalhando durante a semana, sexta-feira ele saía, ele ia para outra cidade fazer um plantão e só voltava no domingo à noite. Então nós não tínhamos mais comunhão, não tínhamos mais vida familiar. E eu comecei a perceber que isso está errado, não foi isso que eu pedi, não foi isso que eu pedi aqui, eu não pedi isso. E foi assim que Deus começou a me mostrar. Então teve um dia que a gente já estava em crise, assim, realmente para romper, né? Que eu chegava lá e ele dizia, não, agora vocês vão ter paz, agora vocês vão ter tranquilidade, mas dali a 2 dias estourava alguma coisa. Isso, mas não tá certo isso aí, o que está acontecendo, sabe? O que está acontecendo? Aí eu orei para Jesus. Eu sempre acreditei em Jesus, sempre acreditei. E eu orei para Jesus e disse, Jesus, eu tô escrava disso. Isso para mim está sendo uma bengala. Se eu acredito em Ti e eu sei que Tu é o Senhor, que Tu é dono de tudo,
tu, Deus, né? A gente não entendia antes a Santíssima Trindade, né? A gente entendia que eram pessoas separadas, né? Mas se tu é dono de tudo, tá no controle de tudo, por que eu tô buscando essa bengala nisso aí? E aí que eu pedi. Intermediário, né? Exato. Você pode acessar Jesus. Exatamente, né? Se eu posso acessar Jesus, então eu não acredito em Jesus? Se eu acho que um espírito de luz, que é um demônio, né, disfarçado, pode mais, que ele pode interceder na minha família, que ele pode curar, não pode porque eu vi que não estava acontecendo, né? Aí eu pedi para Jesus, para me libertar dessas bengalas, porque eu não aguentava mais ser bengala. Eu não aguentava mais usar dessas bengalas, né? E eu orei. E nesse momento aí, nesse contexto, que o meu marido já tinha se afastado de casa, eu fui fazer as unhas na casa da irmãzinha Andréia, que já era manicure da minha mãe há muito tempo. E eu nunca tinha ido lá. E eu nem sabia que ela era evangélica, porque minha mãe é espírita também, ela nunca tinha comentado comigo, né? E eu cheguei lá. E nós começamos a conversar, e eu comentei do meu marido e falei, agora a gente está numa crise, fazia 15 dias que a gente estava afastada, né? E ela começou a me relatar, né, a história dela, como que ela se voltou para o Senhor, como que o marido dela, hoje presbítero da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Santa Maria, se voltou para o Senhor, né? E eu estava faminta, né? E eu aceitei naquele momento ali. Ela fez a oração do novo nascimento comigo. E ela foi tão delicada comigo. Ela foi realmente o sal, sabe? Aquele sal que tempera no ponto certo. Porque ela não me impôs nada. Ela foi tão delicada que eu fiquei até constrangida em me convidar para ir, sabe? Eu não entendi naquele momento que era uma igreja. Eu achei que fosse uma coisa fechada, né? E hoje eu entendo que é para todos que buscam, né? Que querem. E aí eu já fui. Eu já fui no primeiro culto de domingo e logo, alguns dias depois, eu já comecei a ir no estudo de quinta-feira. Eles estavam estabelecendo o modelo do monte, e eu comecei a ler e Deus começou a ministrar. E isso foi no início de dezembro, e no dia 30 de dezembro eu aceitei o batismo. Foi bem rápido, foi questão de 15 dias, eu já aceitei o batismo e já levei os meus filhos para serem apresentados. E a diferença é, assim, ó, é gritante, assim, sabe? Do que hoje eu entendo, assim, ó, que Deus me chamou e me salvou pelos meus filhos. Porque os meus filhos, eles estavam num ambiente onde não tinha Deus. Eles estavam num ambiente onde não se falava de Deus todos os dias, onde aquela oração era uma oração para Jesus, mas no cotidiano, né, eles estavam sendo deixados de lado por mim como mãe, negligenciados um pouco, em virtude de que eu estava muito voltada para o meu ídolo, que era o meu marido, né, a pessoa. E hoje, assim, eu vejo que Deus salvou os meus filhos, porque os meus filhos hoje, eles louvam a Deus. Os meus filhos, eles falam na palavra. Eu tenho um filho de 4 anos que é uma bênção, que os irmãozinhos brincam lá, que é um mini profeta, porque ele exorta, ele questiona a palavra, ele pergunta, ele tira conclusões a respeito da palavra, né? E o menorzinho também está indo pelo mesmo caminho. Então, a diferença do que eles eram antes, né? Ouvindo músicas do mundo, embebido naquela ideologia que é mascarada, que agora é que eu fui descobrir, porque eu estava numa doutrina que não me deixava ver as coisas. Eu estava no mundo e achava que o mundo era isso, né? Mas agora eu vejo, assim, como os meus filhos e eu, né? Nós estávamos embebidos nessa ideologia da mídia, né? Entretenimento para incutir, né, nas crianças, né, ensinos que são nem na moral humana, né, assim, do mundo. Eu vejo também que antes existia mais, né,
hoje em dia a gente vai olhar um desenho, né? E o personagem principal é o vilão, né? E ele é que todo mundo, que as crianças querem ser, que é o vilão. E antes não era assim, tinha um mocinho, né? E como tá faltando, né, esse sal, essa palavra, né, na vida de todos nós. Então a nossa produção já está avisando aqui, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com as experiências da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.